Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo para falar sobre o capítulo 5 de Ciências, nossa aula 2 aqui do canal, certo? Nós vamos falar sobre os recursos ambientais, o uso consciente dos nossos recursos ambientais. Você sabia que para nos alimentar, assim como para construir móveis, por exemplo, utilizamos recursos presentes no meio ambiente? No planeta Terra há uma grande quantidade desses recursos, porém, alguns podem diminuir ou desaparecer. Por isso, precisamos refletir sobre o consumo consciente deles. Neste capítulo, a gente vai conhecer algumas formas de uso desses recursos e seus impactos no cotidiano das pessoas e no meio ambiente, ok? Vamos lá. E vocês podem me perguntar, o que são esses recursos ambientais? Eles são recursos presentes no meio ambiente, que podem ser usados para a obtenção de produtos e serviços para nós seres humanos, certo? E esses recursos eles são de dois tipos, são renováveis e não renováveis. Vamos ver o que são os recursos renováveis. São aqueles que não se esgotam, como a luz do sol e o vento. Por isso que eles são chamados de recursos renováveis, porque eles podem se renovar. E daí a gente tem a luz do sol e o vento, ok? E os recursos não renováveis? São aqueles que podem acabar ou demorariam milhares de anos para se renovar, como por exemplo, o ouro, o carvão e o petróleo, certo? Então a diferença entre recursos renováveis e não renováveis é que os recursos renováveis, eles não se esgotam, né? Eles estão sempre renovando. E os não renováveis, eles podem acabar ou demorariam milhares de anos para se renovar, ok? Por isso a gente deve usar conscientemente. E nós vamos para algumas formas de recursos, né? Que são as fontes de energia elétrica que a gente tem. Como vocês sabem, a energia elétrica que a gente usa, o tipo que a gente está usando aqui, ela é gerada nas usinas hidrelétricas, que usam o quê? A força da água para gerar essa energia. No Brasil, as principais fontes de energia elétrica são as hidrelétricas, que aproveitam a água como recurso, e as termoelétricas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? O Brasil tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que também pertence ao Paraguai, que é essa usina aqui, ó. A Itaipu Binacional. Por que binacional? Porque ela faz parte desses dois países, do Brasil e do Paraguai. Acontece que a usina localiza-se na divisa dos dois países, sendo assim, é uma usina binacional. Ela seria nacional se ela fosse somente do Brasil. Como ela pertence ao Brasil e ao Paraguai, ela é binacional, certo? Responsável pelo abastecimento de 16,4% da energia gerada no Brasil e 71,3% do consumo paraguaio. Então, a maior parte dela está liberando energia para o Paraguai, certo? E o nome dela é Itaipu Binacional, ok? Essa é uma fonte de energia elétrica. E agora nós vamos para a fonte de energia, outra fonte de energia também, que é a energia eólica. Como vocês sabem, ela funciona através da força do vento. Ela é considerada uma energia menos poluente porque ela não agride o meio ambiente, né? Que ela usa somente a força do vento. A energia eólica utiliza a energia presente no movimento das massas de ar, ou seja, o vento. Ela é utilizada desde a antiguidade, ela é bem antiga, né? E é fonte de energia renovável e limpa, por isso que ela é bem aceita, certo? Que a energia dela é renovável, por quê? Porque ela usa o recurso natural renovável, que é o vento. Diferente da hidrelétrica. Por quê? Porque para construir a usina hidrelétrica, o que é que acontece? Tem que devastar uma grande área, né? Então, consequentemente, vai acabar aquela paisagem que ali existe, alguns animais vão ficar sem o seu habitat natural, certo? Então, ela acaba prejudicando o meio ambiente nesse sentido, tá bom? Na sua construção. Energia solar, também muito conhecida e usada ultimamente, né? Acho que nas casas de vocês também tem algumas casas que alguns já me falaram que tem energia solar. A energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol, por isso que ela é energia solar.
As placas solares são uma alternativa de energia renovável, já que seu uso proporciona alguns benefícios econômicos e ambientais. Porém, apesar dela ter esses benefícios econômicos e ambientais, ela tem um custo mais alto, muito mais alto. Então, ela é vantajosa nesse sentido que ela usa um recurso renovável, né? Um recurso natural renovável, que é a luz do sol. Porém, ela é mais cara, certo? Então, não é todo mundo que pode estar usufruindo da energia solar. Ok? A energia térmica, como a gente falou, que é também uma das mais utilizadas aqui no Brasil. A energia térmica é energia gerada e medida pelo quê? Pelo calor, certo? A forma mais comum de obter energia térmica é por meio de algum combustível, seja ele carvão, óleo diesel ou gasolina. Como eu já dei um exemplo para vocês de um forno de pizzaria, né? Todo mundo já foi na pizzaria, eu acho que alguém já pode observar que as pizzas na pizzaria elas são assadas no forno a lenha. Então é o que? Gerada ali energia térmica, que é gerada através do calor da queima daquela lenha, né? Do carvão, certo? E aqui ele mostra o processo da geração de energia térmica. Primeiro, aqui embaixo, ó, onde está o combustível. O calor produzido embaixo da caldeira é obtido por meio da queima de combustíveis. Aqui, ó, queima o combustível e gera o calor. 2. A energia térmica aquece a água que passa para o estado de vapor. Aqui, ó. A energia, o calor aquece a água e ela, como vocês sabem, né? Ela vai se transformando em vapor. 3. O vapor de água em pressão e temperatura altas move o pistão. Isso aqui, ó. 4. O movimento do pistão ativa um sistema que executa movimentos circulares. Aqui o movimento, ó. Ele desce e sobe. Desce e sobe. 5. Aqui. Os movimentos da correia ativam um gerador que produz a energia elétrica. Então é basicamente assim que acontece o processo da energia térmica, certo? Que é gerada através do calor da queima de combustíveis, seja ele carvão, óleo diesel ou gasolina, que é o que acontece com um carro. Um carro movido a gasolina, ele só consegue andar se ele tiver gasolina no seu tanque, né? E vai queimar aquele combustível para fazer o carro circular, ok? E o que são combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são, por definição, o grupo de recursos naturais disponíveis na natureza, utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição do material orgânico ao longo do tempo. E os principais tipos de combustíveis fósseis que a gente conhece são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Ok? Esses são os combustíveis fósseis que são tão temidos, que prejudicam tanto o nosso meio ambiente. Porém, são necessários, mas podem ser substituídos, né? Uma substituição favorável seria trocar o carro a gás por um carro que não polui tanto o meio ambiente, né? Liberar menos fumaça nas chaminés, né? nas indústrias, pela produção pela queima do carvão mineral, né? Gerar menos fumaças e assim, menos fumaça e assim poluiria menos o nosso meio ambiente. Certo? O efeito estufa, que a gente tanto comenta sobre o efeito estufa, mas o que é o efeito estufa? Tá, é bom, é ruim? É bom, porém, tem algumas coisas que acontecem que acabam alterando. Ó, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento de quem? Dos seres vivos. Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica. Professor, o que é a ação antrópica? A ação do ser humano, a nossa ação. O que a gente faz acaba contribuindo para esse aquecimento, né? Para o efeito estufa, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando, consequentemente, as temperaturas do planeta. Por isso que a gente ouve tanto falar em aquecimento global. Por quê?
Quanto mais o homem interfere na ação na natureza, né, as ações do homem, as ações antrópicas, elas influenciam para que haja esse aquecimento. Então, o efeito estufa ele acaba se desequilibrando e acontecendo o aquecimento global. E o que são os biocombustíveis, né? A gente viu os combustíveis fósseis, né? Agora a gente vai ver os biocombustíveis. Que são o quê? São combustíveis. Cadê? São combustíveis de fontes renováveis, obtidos a partir de produtos animais e vegetais. Observe a seguir alguns exemplos de fontes vegetais utilizadas para a produção de biocombustíveis, que eles vão servir para várias coisas. A gente tem aqui a mamona, a canola, as algas, o milho, a beterraba, a soja, a cana-de-açúcar e a mandioca. Todos esses aqui são fontes, né? São matérias-primas para a produção de biocombustíveis, que são aqueles combustíveis que não vão alterar no nosso meio ambiente, porque eles são renováveis, certo? A cana-de-açúcar, por exemplo, ela é usada para produzir o quê? Além do açúcar, o álcool, né? O etanol, certo? Então, esses são considerados matérias-primas, né? Fontes de biocombustíveis, que são os combustíveis amiguinhos do meio ambiente, tá joia? E como são produzidos esses biocombustíveis? Vamos ver o processo de produção aqui do etanol. Geralmente, os biocombustíveis são produzidos a partir de uma ou mais plantas e várias etapas são necessárias para a transformação dos vegetais em biocombustível, seja ele álcool, o etanol ou o biodiesel. Veja a seguir um esquema que representa a produção do etanol. Primeiro, a cana-de-açúcar é plantada em grandes áreas, né, nos canaviais. Claro que, obviamente, para ter a matéria-prima, ela precisa ser produzida. 2. A cana-de-açúcar é colhida e transportada à usina, até a usina. Aqui é a usina, ó. Na usina, a cana-de-açúcar é moída e do seu caldo se produz o etanol, o álcool. 5. Muitos automóveis utilizam o etanol como combustível. E, 4, né? Pulei uma etapa. 4. O etanol é vendido nos postos, né? Ele sai da usina e é encaminhado aos postos de combustíveis, né? E daí os carros abastecem e podem circular com esse etanol, certo? Pronto, voltando. Pronto, a gente vai dar uma pausa aqui. Vocês vão fazer as atividades da página 93 e 95, certo? Se precisar, volta no conteúdo, dá uma olhadinha de novo. Dá uma assistida de novo no vídeo, ok? E a gente termina por aqui essa aula. Até a próxima. Beijo.